Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Futebol. Seguinte dia de a gente entender Chelsea e United aqui na tela para vocês. Novamente pedir desculpa pela garganta que ainda não está 100%, mas é um caminho melhorado, tá? Vamos ao seguinte, primeira parte. Com os novos critérios, com essa nova base de dados, com a nova forma de tratamento especificamente, a gente acertou a Premier, ou vem acertando a Premier, em torno de 97,8%, ou seja, quase 98% em relação à associação, em relação à variação de comportamento, em 95,6%, quase 96%. Então você tem um cenário aí onde, de fato, os critérios que a gente utiliza para análise explicam as coisas. Tá? A Iago, isso explica 100%, é perfeito. Olhando esse cenário, você consegue destrinchar o jogo inteiro? Não. Mas você já tem um bom caminho de análise quando você tem critérios que são representativos daquilo que você quer colocar. Então, esse é o primeiro ponto. Critérios que representam algo, de fato, trazem uma visão um pouco mais clara do que a que se tinha. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem nesses caminhos de Chelsea e United, a gente precisa entender a tabela da competição. Então, fechamos agora, antes dessa data FIFA, a 12ª rodada. Você tem o City em primeiro, você tem segundo, o Arsenal terceiro, e as equipes que de fato vão importar para a gente nessa análise, você vai ter o United em sexto, com 21 pontos, e o Chelsea em décimo, com 16. Então, vamos parar aqui para a gente fazer a primeira linha de raciocínio. Se a gente for só pelo resultado, de maneira geral, você tem o Chelsea fora de competições europeias contra o United presente na Champions e também disputando a Premier League com mais pontos que o Chelsea. Somados, tem mais pontos. 21-16. O grande detalhe é que os dois estão em processos de transição, de alguma forma. Então, o Chelsea, você tem um processo de transição justamente na venda do Chelsea do Abramovich para o grupo americano. Nessa venda, você tem uma dispensa muito grande de jogadores, uma contratação muito grande de jogadores, e talvez um caminho começando a ser delimitado com o Pochettino. A chegada do Pochettino começa a delimitar um caminho para o time. Já a chegada do Ten Hag, já na temporada passada, que em tese deveria ter caminho, por conta da bagunça do United, acaba gerando um certo problema. Então, os jogadores que foram contratados não se firmaram, grande parte deles. Em tese, foram bons jogadores contratados. Então, foi contratado o Onaná, muitas temporada. Jogadores que até foram contratados antes da janela de transferência que o Ten Hag participou. No caso do Varane, por exemplo, não se firmando tanto. O próprio Maguire. Se você olhar pelas laterais também, uma dificuldade muito grande. O Dalot era época do Mourinho, por exemplo, se firmando agora. Você tem um cenário ainda muito difícil de que é justamente essa capacidade que passa a ter de trazer jogadores e esses jogadores não renderem. Então não eram jogadores que você imaginava que não fossem render. O Naná foi o melhor goleiro da Champions, pela UEFA. Quando a gente fala do Varane, ele foi bicampeão ou tricampeão de Champions da Madrid. Sim, são jogadores que você observa, o próprio Sancho, o Antony, das questões pessoais, mas o Antony era uma boa promessa naquele momento que foi contratado. O próprio Marcial, mais atrás ainda, assim, eram bons jogadores. Não eram jogadores que a gente dispensaria naquele momento ou falaria que daria errado. Mas a ida para o United faz esses jogadores caírem num limbo muito grande, o que dá uma sensação de ser uma questão estrutural, não necessariamente uma questão da escolha do treinador ou dos jogadores. Tá? E aí a gente pode caminhar nesse sentido para esse ponto. Em que grupo, isso em termos de performance, cada um se encontra? Então, quando o Ten Hag assume o United, quando o Ten Hag começa a propor uma nova forma de se jogar, não ganha tantos pontos dentro da forma do Ten Hag de jogar. E aí o Ten Hag começa a abdicar da forma de jogar, uma forma mais intuitiva e começa a caminhar para uma forma mais reativa, principalmente nos clássicos contra o Manchester City. Então, o que acontece com esse Chelsea e o que acontece com esse United? Você tem
dentro da formulação já dessa Premier, uma similaridade de comportamento muito maior do Chelsea com esse grupo, Arsenal, Aston Villa, Brighton, City, Newcastle e Tottenham. E você tem uma similaridade muito grande do United com o Bournemouth, com o Brentford, com o Crystal Palace, com o Everton, com o Fulham, com o Luton Town, com o Nottingham Forest, com o Sheffield, com o Burnley, com o West Ham, com o Wolves. Então, assim, a primeira pergunta que fica é em que grupo você quer estar? Projeto de... Você quer estar num projeto que seja mais parecido com City e Liverpool, ou você quer estar num projeto que seja mais parecido com Burnley e Sheffield? É uma questão que fica. Então, quando vai a uma coletiva de imprensa e fala que ele quer dominar o jogo do Manchester City, ou quer fazer um jogo mais impositivo do City, não é só uma questão de fala para a torcida. É uma questão de posicionamento do clube. Os jogadores vão precisar resolver problemas daquele sentido, daquela origem. Então, qual é o problema que o Chelsea vai ter que resolver? Ficar muito tempo na bola, criar linhas de ação, conseguir progredir no campo, ter um cenário muito mais favorável, também de reputação. Então, assim, você vai ter uma série de problemas relacionados ao modelo de jogo que foi implementado. O United tem uma série de problemas. Por quê? Porque a ideia do treinador, principalmente para o Ajax, não é essa que está aí. E a forma como joga se aproxima muito mais desse grupo que está aí do lado, que necessariamente dos ponteiros. E aí ou você descobriu uma fórmula mágica ou você está no planejamento errado. Muito provável, por conta da gestão do United, e aí é menos culpa do treinador, muito mais coletivo como um todo, é muito provável que você tenha uma gestão errada. Tá? O que isso acarreta para a gente? Grupo 1, que a gente viu em relação ao Chelsea, ao Manchester City, a Liverpool, você encontra na linha azul. O grupo onde está o United está na linha laranja. Então, quando a gente fala de pertencer a um grupo, é se aproximar do modelo de jogo que na Premier faz mais sentido. Então, quando o Chelsea, por exemplo, começa a se portar dessa forma, pode até não encaixar em termos de resultado no começo, mas há uma tendência ao longo do tempo dele em ter um encaixe maior. E aí a gente pode ir pelo seguinte: por performance, o Chelsea hoje estaria na oitava colocação, não na décima, e o United não estaria na sexta, estaria na 14ª. Então, assim, qual é o grande ponto? O United vem jogando muito mal e vem angariando pontos. Vence 1-0, perde duas, vence mais uma, Chelsea empata demais. Você tem aqui uma performance total melhor do Chelsea, na média melhor do Chelsea, mas ainda com muita variação. Na hora que estabilizar, o Chelsea começa a subir na tabela. O United, na hora que estabilizar, estabiliza para baixo. Começa a ter resultados mais negativos, queda na tabela. Tá? E da onde vem essa informação? Vem daqui. Você tem, de novo, uma média de overall 48, que é uma média baixa. Você tem picos de 56 e quedas de 40. Tem esse comportamento muito abaixo, ou um comportamento que quando chega mais alto, ele não é tão alto assim. 56 está falando de um jogo apertado contra os líderes. Tá? Mas assim, você precisa estar no teu ápice e os caras precisam estar na média dele. E aí você tem um jogo apertado. Quando você estiver abaixo, ou na sua própria média, 48, tende a perder as partidas principais. Tá? Quando a gente olha o Chelsea, você já tem um overall acima e você tem teto 61 e você tem um piso superior a 44. Qual é o grande ponto? Você tem uma maior variação no Chelsea, mas você tem tanto uma média quanto um teto mais alto. Então, o Chelsea jogando muito bem contra uma equipe parecida, por exemplo, com o City, vai fazer um grande jogo. Por quê? Porque tem chance de fato de vencer. 61, por exemplo, se o City estiver abaixo da média, ele deve ir na casa de 50 alguma coisinha. Você tem a chance de vencer. O United é muito difícil. Vai depender de expulsão, vai depender de levar uma estratégia muito boa, específica para aquele jogo. E, de fato, por vezes. Tá? O que acontece com o United jogando casa e fora? Você tem aí, de fato,
jogando mandante em azul, visitante em laranja. Como mandante, você fica mais com a posse de bola, mas você não consegue se proteger. Então isso é bom? Não. Cenário negativo. Mais em posse, eu aproveito um pouco mais o ataque, mas eu não consigo me proteger. E quando eu jogo como visitante, eu até consigo me proteger um pouco melhor. Legal. Mas eu abdico de atacar, e aí eu tenho um cenário negativo na parte ofensiva. Já o Chelsea, você vê nos dois cenários uma proximidade um pouco maior de passe e progressão. Então, o que isso quer dizer? Você controla o ritmo e já começa a dar uma cara para a equipe ritmo e progressão com aproveitamento de finalização. O que, jogando como visitante, o Chelsea tem feito melhor? Ele se protege melhor via goleiro e ele consegue finalizar, converter mais ações em gols, tá? Certo? Ou em gols. Quando a gente observa ele ainda jogando no Stamford Bridge, há uma dificuldade em proteger. Tá? Isso foi visto no jogo contra o Manchester City. Tá? O restante, as coisas começam a largar nesse gráfico, começam a ganhar mais área, e ao ganhar mais área, você tem uma equipe que é mais difícil de ser batida ao longo da competição. Tá? Parte desse processo passa pela escolha de jogadores. Então, assim, o United tem um cenário aí onde há uma troca constante da equipe principal. E até o Chelsea, que é caracterizado por isso, tem menos. Você percebe que o gráfico está mais preenchido justamente porque a partir da vinda do Pochettino você tem uma reorganização da equipe. Então você tem uma organização do goleiro, quem é duplo de zaga, quem são os laterais, aí tem a questão do Reece James com as lesões, mas aí é algo que foge ao controle. É a mesma questão do Kewell, também em relação à lateral esquerda, mas o restante você tem ali uma manutenção de uma certa forma de jogar. E aí você vai criando uma estabilidade e essa estabilidade vai te revertendo em resultado. Então, tem um impacto do United muito baixo, né? Esses são os 11 principais jogadores do United. Você tem o impacto dos jogadores do Chelsea já mais na ponta. O que isso quer dizer? Quando eu trago o Jackson, quando eu trago o Sterling, quando eu começo a trazer o Palmer, começo a ter jogadores que vão me entregando mais. Eu tenho mais jogadores, por exemplo, como o próprio Thiago Silva, Zazi, como o próprio Robert Sanchez, que já me entregam bem. Eu começo a observar a minha equipe e subindo essas entregas, justamente porque eles conseguem encontrar mais apoio. E aí, quando a gente observa isso por posição, você tem aí, de fato, uma taxa de entrega, principalmente para os caras de ataque, muito baixa da equipe. Fazem menos do que os outros dentro dessa competição. E quando você olha o Chelsea, já começa a ter uma estabilidade um pouco maior, e dentro dessa estabilidade um pouco maior, já começa a ter bons resultados. Então, qual é o grande ponto para a gente terminar essa reflexão aqui sobre Chelsea e sobre o United? A questão principal está relacionada diretamente à escolha de caminho. Quando o Chelsea escolhe um caminho, a partir da vinda do Pochettino, ele mantém firme esse caminho. Então, os resultados não vieram de início, não vieram no começo dessa temporada, e há uma manutenção de caminho. Resultou no 4-4 contra o City e resultou principalmente numa proximidade de comportamento dos ponteiros. Ao longo do tempo, a tendência é uma evolução. Você vê, dentro da perspectiva do Chelsea, uma reorganização do elenco e também uma reorganização de clube para esse alcance. No United você não vê isso. No United você começa a ter uma bagunça, que é você não ter jogadores em determinadas posições, você não ter um planejamento de formação de elenco, você não ter uma ideia de jogo que vai ser colocada ao longo do período, e aí é uma variação tão grande que o jogador se perde dentro desses possíveis comportamentos que vão ter. Então, o Chelsea, por mais que esteja atrás na tabela, começa um caminho muito mais sólido, muito mais promissor do que ele. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Faça para gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima.